Bem-vindo, Ailton. Boa Que tarde. prazer estar aqui Tudo falando com bem? você. Graças a Deus, tudo ótimo. E você? Tudo excelente. Estamos num dia recheado de sorte, viu? Porque é sexta-feira 13. O número 13 não tem trazido tanta sorte. Não vou Mas começar vai trazer polemizando, né? hoje. Vai trazer que é um portal aí. O É, 13 sempre é um portal de energia, né? Você vai ver, não é à toa que estamos aqui nesse dia de portal, né? é Bom, isso. para quem ainda não conhece o ilustre Ailton, eu vou falar um pouquinho dele, mas assim, ninguém melhor do que ele mesmo para falar, né? O Ailton é CEO e CFO, conselheiro e advogado falimentar. Ele, durante mais de 20 anos, ele atuou como executivo de instituições financeiras, bancos e FDICs de grande porte em empresas não financeiras e 10 anos em empresas não financeiras, consultoria e advocacia. Já trabalhou no mercado industrial e sucoalcooleiro, já foi diretor-presidente, membro de conselho e diretor de estratégia. Ele é um excelente negociador, e é mesmo, de passivos, mas negociador de tudo. De passivos em grandes casos de recuperação judicial e gestor de carteiras de crédito estressados. Em 2020, ele criou a ACH Assessoria para atender empresas não financeiras que necessitam implantar estruturas profissionais de gestão com foco em estratégia e prevenção de crises. Além disso, ele é sócio responsável na Flow Capital. Não sei se você fala inglês ou em português. Empresa especializada em originação e alocação de ativos estressados, precatórios e legal crime. Ninguém melhor do que ele para se apresentar. O palco é seu, Ailton. Obrigado, Catarina. Minha mestra e professora, né, com quem eu aprendi muito desde o dia que nós nos conhecemos em questão de comunicação, né? É lógico que você vai ver eu me comunicando aqui como um estagiário, mas estou aprendendo. Ah, Minha carreira começou bem lá atrás mesmo, fazendo estágios de treinamentos em instituições financeiras, né? E onde eu permaneci por mais de 25 anos com, já em cargos executivos, né? Desde bancos até factories e FDICs grandes, empresa de seguros também, né? A Mafra Seguradora, na área de seguros de crédito, e também em bancos em várias áreas, desde tesouraria, corporate banking, na, na parte de special credits, por todas as áreas do banco eu tive alguma passagem, então eu conheço bastante do sistema financeiro, né? Aí, por evolução natural, meu último cargo como executivo foi no grupo Arai Energy, onde eu ocupei diversos cargos dentro da estrutura do grupo, né, desde presidente de algumas empresas, como CEO do grupo e também como conselheiro de uma das empresas junto com o Fundo Amerra, que é a Bahia Etanol. E foi um período rico para mim nessa última aventura executiva. Eu tinha tido contato no banco em todas as áreas, menos a área de investment bank, onde eu nunca tive uma carreira ou um acesso ou interesse nessa área, mas nesse período a gente fizemos 4 M&As, então foi uma operação interessante de usinas estressadas, mas sempre o foco de uns anos para cá, desde a época que eu entrei em FDICs, lá em 2005, eu sempre comecei a focar no mercado de distressed credits, que são as empresas estressadas, créditos não solvidos e operações de ativos judiciais e outros tipos de ativos que pudessem estar ligados a esse tipo de operação. Isso me despertou, né, ultimamente, a vocação de querer ser um conselheiro para auxiliar os empresários em crise ou fora dela, mas que preventivamente não entrem em crise. Então, o foco da minha carreira hoje, nesse exato momento, eu estou atuando como advogado, como consultor, né,
onde o meu foco realmente é trabalhar com qualquer tipo de ativo estressado e empresas estressadas também. Olha, quem é da área sabe que é empresa estressada, mas e quem não é da área que está aqui te ouvindo, o que é uma empresa estressada? É uma empresa que está nervosa, que está irritada, Não, que brigou com alguém? o termo estressado, o termo estressado, ele é um termo assim, tudo que não dá certo no mundo dos negócios é estressado. Esse é o termo a maneira mais genérica de você definir. Você tem uma empresa, o teu negócio. Se ele não está dando certo, não está dando o lucro que você gostaria, não está cumprindo os objetivos que você gostaria, ou está realmente em degradação, você tem que classificar ele como estressado. Então, o estressado é tudo realmente, tem essa analogia da nossa biologia, né? Entre estresse, o estresse humano e o estresse do negócio. O negócio estressado, ele é um negócio que está passando por uma situação de anormalidade, seja ela qual E for. o que você pode fazer por essas empresas estressadas? O que a sua expertise oferece? Olha, eu vou responder a sua pergunta um pouco de lá de trás para frente. Essa vivência toda que eu tive no mercado, principalmente na área de crédito, onde eu fiquei mais de 20 anos, e onde eu atuei em FDICs e factorings, que onde é sabidamente pelo pessoal do mercado, onde passam as empresas mais estressadas. Por isso que as taxas são mais altas, né? Os riscos de créditos são mais altos de se administrar. E eu aprendi durante esse ano todo, vendo o sucesso e o insucesso de muitos e muitos casos, eu vou te falar para você mais de milhares de casos, onde você aprende como que cada negócio atinge esse grau de estresse e como muitas empresas acabam quebrando. Infelizmente, eu posso dar uma estatística minha, que é uma estatística sensitiva, onde eu vou falar para você que mais de 50% das empresas que foram meus clientes nessa área de FDIC, factoring e operações estressadas, quebraram. Né? E quebraram pelos mais diversos motivos. Né? 50%, você falou? 50 ou É mais. muita coisa, não é? É muita coisa. Por isso que eu resolvi atuar nesse mercado, porque o empresário ele não consegue sair da crise por si só, na maioria dos casos, porque ele está muito envolvido. Então, o que eu levo para essa empresa é uma visão mais estratégica, mais calculista e com a experiência de milhares de casos de solução. Porque se você tem os casos se você enxerga os casos que não deram certo, então você também consegue traçar um perfil oposto do que não deve ser feito, né? E não, você consegue porque você tem essa experiência, você tem toda essa, né, vivência de mercado. E eu não já passei por isso, a minha isso, família né? passou por isso. Eu já passei por isso, a minha família, uma empresa de família no ramo de sorvetes e sobremesas, ela estava indo excelentemente bem em 2001, um faturamento de mais de 60 milhões por ano, e veio o apagão, o presente do Fernando Henrique Cardoso, no dia 1º de abril. Então, você está com uma empresa faturando 5 milhões, no mês seguinte ela faturou 37 mil. Caramba! Então, você começa a olhar e fala assim, puxa, mas o que eu faço? Eu era executivo de banco, a minha família tocava e eu, na realidade, comecei a me envolver no negócio, né? Não dava tempo de olhar o negócio, porque as minhas atribuições fora da empresa me tomavam muito tempo, mas eu percebi todos os erros que nós cometemos. Essa empresa ainda ela perdurou mais 10 anos. 10 não, 10 anos ela durou, onde depois eu acabei vendendo, né? Mas assim, ela foi estressada o tempo inteiro depois dessa marca. Então, tem um dos primeiros aprendizados meus foi discernir a resiliência, que eu penso que é uma virtude, resiliência e perseverança, de teimosia, né? Eu Teimosia. vou conseguir fazer esse negócio melhorar, né? O americano sabe muito bem como fazer isso. Ele liga o seu stop loss e encerra o negócio quando o negócio atinge um nível de perda que ele já calculou e planejou. O problema é que quando você está envolvido, você não planeja a perda. E é uma característica pessoal do empresário
que ele é um cara que ele acredita. Ser empresário no Brasil, o cara tem que ter uma fé muito maior do que o grão de mostarda, como Jesus falou. Tem que ser muito maior, tem que ter uma montanha de mostarda. E aí ele acredita que ele sempre vai superar por si só e que ele sempre vai fazer aquilo dar certo. Mesmo, e muitas vezes não se aconselha. Ele tem vergonha de se aconselhar. Né? Só que quando ele vai pedir conselho, e isso acontece na maioria dos casos, é tarde demais. Por isso que essas empresas que eu te falei quebraram a maioria delas. Porque o cara não busca ajuda. Então, Você não acha que ele não quer também demonstrar que ele errou em algum ponto? Não é um pouco de orgulho isso? Você tem, por exemplo, quando você vai para cidades pequenas, localidades pequenas, do interior, como eu já tratei algumas empresas em Minas Gerais, comunidades bem pequenas onde o empresário é extremamente respeitado. Quando ele entra em crise, o primeiro aspecto que afeta ele é a relação social. Ele não quer admitir. Não quer admitir para as pessoas que ele está em crise. Isso já causa uma demora, porque você não reconhecer que o seu negócio está doente, é a mesma coisa que você ter uma doença que ela é uma doença grave, ela está lá, e você simplesmente não vai cuidar. Né? Quando você... Ótima analogia, viu? Excelente analogia. Quando você acorda para aquilo, ou o remédio é muito amargo, ou seja, a vergonha é maior, né? Ou não tem remédio. Né? Isso eu vou falar para você, acontece em mais de 2/3 dos casos. O empresário não reconhece que ele construiu um negócio, às vezes, que chegou num tamanho onde ele não tem mais formação para tocar aquele tipo de negócio. Ele deveria profissionalizar, ele já deveria ter profissionalizado. E aí ele não consegue fazer. Então, assim, você cria um negócio maravilhoso, só que o monstrinho que você criou é maior do que a coleira que você tinha. Você está com aquela correntinha agora, que era um cachorrinho filhotinho, e ele virou um pitbull, você continua com a correntinha. Você não vai segurar o negócio. Você tem que mudar o teu mindset e profissionalizar, enxergar que aquele negócio que você criou, ninguém cria um negócio para acabar. Todo mundo cria um negócio pensando na perpetuidade. E os empresários esquecem isso no meio nesse vamos dizer assim, como é que fala? Tufão, vai. Ao longo desse caminho, Não, né? no meio desse furacão de emoções que ele começa a entrar quando está em crise, ele acaba se perdendo. Agora, para evitar isso daí, quando a pessoa abre a empresa, que faz todo aquele planejamento, ele tem que prever também se não der certo, é isso? Eu acho, até hoje em dia está muito em voga, né? Você, antes de casar, você já preparar o divórcio, né? Por que as pessoas começaram a fazer isso? Porque existe a possibilidade real do divórcio, né? É lógico que, na maioria dos casos, você não tem a intenção que isso aconteça. O negócio é a mesma coisa. Você cria um negócio para ele durar para sempre. Mas você cria um negócio para saber que um dia, se ele terminar, ou se você tiver que encerrá-lo, você tem que determinar o teu limite máximo de perda. Por quê? Porque quando você determina isso, você tem a chance de recomeçar, que a gente chama de new start. Você tem a chance de fresh start, né? Você começa de novo. Vamos deixar alguns casos muito... No Brasil, culturalmente, você costuma taxar o empresário, é uma questão cultural péssima. Falar que o empresário que quebrou, ele fica meio taxado como o fedido que nunca mais vai sarar. Ninguém quer saber dele, né? Mas se você olhar, o Walt Disney quebrou 6 vezes, o Bill Gates quebrou várias vezes, né? Mas isso só foi contado depois que eles venceram, né? Então, mas assim, Geralmente se quebraram, né? conta Mas depois que já deu certo. lá o cara não quer saber se você quebrou, o cara quer saber se você quebrou fazendo fraude. Se você quebrou fazendo fraude, você está acabado, você vai dar cadeia. Aqui não dá, né? Então aqui tem uma vantagem ainda maravilhosa, você pode quebrar que não dá cadeia. Lá dá, se você fizer fraude. E o empresário aqui, ele tem medo de quebrar. Vários empresários falaram assim, poxa, eu estou devendo, eu não posso
conheço todo mundo, conheço todos os meus fornecedores, eu não posso chegar e dar calote. Aí o cara perde os fornecedores, os amigos, o dinheiro e dá calote no final. Assim, então, o fato de você não querer não quer dizer que não vai acontecer, né? E o direito falimentar, que é uma coisa na qual eu acabei me especializando, ele dá uma oportunidade para o empresário reorganizar sua vida. Qual é o grande defeito que eu atribuo a esse processo e da maneira como muitas vezes ele é vendida para os empresários? Ah, não, você faz uma operação, uma recuperação judicial, e aí você vai ter um tempo para reestruturar sua dívida, vai fazer um caixa por conta do que a gente chama de stay period, é um período de 180 dias que você não pode ser executado, tal, né? Genericamente, tá? Só que o empresário, quando ele vai para uma UTI, ele deveria já ter sido medicado e sair de lá tendo certeza que ele vai mudar o seu estilo de vida. Ninguém fala isso, né? Não, faz um processo que o procedimento é a solução. Não, o procedimento é uma ferramenta. O que ele precisa mudar é tudo, porque se não deu certo, está tudo errado, na minha opinião. Então, mas sempre as empresas chegam para você já nesse ponto, ou assim, chega a empresa também antes de acontecer isso, que você já olha e fala assim, olha, se você continuar desse jeito, vai acontecer. Você faz um preventivo? Várias vezes. A sua atuação é diferente nesse caso, né? E eu vou deixar claro para você que eu não, por conta de tudo que eu te falei, não tem muito sucesso esse tipo de coisa, por conta realmente da agressividade que o empresário tem que ter. Ele tem que ser um cara aguerrido, porque no Brasil é muito desafiador você ser empresário. Então ele acaba sempre achando que aquele não é o momento. Você fala para ele, ó, a tua empresa está caminhando para uma crise, ele fala, pô, estou há 30 anos no mercado, desculpa. Né? Conheço tudo, né? Conheço tudo. Não conhece, né? E aí quando volta não dá mais tempo. Né? Mas foi essa recorrência, ela foi assim uma coisa que eu mais anotei durante a minha carreira. O cara fala que está tudo bem, que não precisa, quando volta não tem mais como ajudar, né? Principalmente quando você está dando crédito, né? Eu fui diretor-geral de 2 FDICs grandes, de banco também. Você quer dar o crédito para o cara e quer determinar para ele algumas mudanças no negócio dele que façam com que o meu crédito volte. E se o meu crédito está voltando, significa que o negócio dele está indo bem. Aí ele não aceita as imposições de você falar do jeito que de você determinar o que a gente chama no mercado de covenants, né? Ele não aceita esses covenants. E aí ele fala, não, então não preciso. Aí quando ele volta, ele quer os covenants que não existem mais, porque a empresa já está em um patamar diferente, onde ele não merece mais nem o crédito, né? Isso essa interação técnica financeira com o emocional do empresário, de middle market principalmente, ela é bastante interessante. E a gente sabe que isso acontece em patamares maiores. Quando você olha, por exemplo, o caso das lojas americanas, os empresários que são os acionistas é uma empresa SA, né? Mas os executivos que atuam como empresários, eles emocionalmente, por exemplo, eles trabalharam interesse próprio, por questão de vaidade, por questão de vaidade, não, vou perder meu bônus, ou dinheiro, ou alguma coisa assim, mas você não teria chegado nesse tamanho. Então você fica protelando o problema e ele cresce como câncer mesmo. A crise empresarial, para mim, é um câncer. Metastático. Se você não tratar no começo... Agora, como que as universidades lidam com essa matéria, né? A administração de empresas ou outras coisas quaisquer que os executivos cursam. Ele aprende isso ou só o direito tem isso daí? Não, nem o direito. Nem o direito. Nem o direito. O direito... O que eu estou focando hoje na minha carreira, e está sendo muito desafiador e gratificante, é conseguir unir essa parte de conhecimento financeiro com a parte jurídica. Porque os advogados, a maioria deles, tem muitos colegas extremamente bem informados e que conhecem tem algum conhecimento multidisciplinar. Mas a maioria dos advogados, ele fala na parte jurídica, e a empresa contrata uma consultoria
separada para tratar do problema. Então, tem uma partição entre jurídico e consultoria. Eu, muitas vezes, nos projetos, eu estou hoje em alguns projetos interessantes, eu questiono a consultoria o tempo inteiro. Né? Por quê? Porque, juridicamente, você tem reflexos futuros, onde você tem que fazer a sua análise probabilística jurídica de todos os problemas que você vai ter. A consultoria não tem essa capacidade, ela toma a capacidade do ponto de vista de retorno, né? Só que os negócios, todos eles, o seu, né, o meu, de todo mundo, eles são baseados principalmente em relações contratuais. E os contratos têm reflexos. Então, você toma uma decisão hoje que daqui a 3 anos, por exemplo, por você ter assinado uma cláusula errada numa contratação, ele vai te engessar de algum jeito que vai prejudicar o seu desempenho. Então, as decisões não podem mais nas empresas hoje serem tomadas. Isso eu aprendi bastante quando eu fiz direito. Eu queria ter feito direito há 20 anos atrás, né? Você faz algumas declarações que são incríveis do ponto de vista prejudicial. São pequenas cláusulas, as entrelinhas. Eu vi um caso hoje, eu vou até comentar, não tem muito a ver com a gente, mas eu vi um caso de um casal que eles foram para a Disney e ficaram hospedados nos resorts lá, compraram um pacote, e eles assinaram no Brasil a Disney Plus. Nos contratos e cláusulas da Disney Plus, tem uma cláusula que você reconhece que você não pode processar a Disney. A mulher do casal, ela teve uma intoxicação alimentar lá, um processo alérgico generalizado e faleceu. Ele não pôde executar a Disney. Essa cláusula eu conheço, eu já tinha visto na imprensa. Então, ele não pôde processar a Disney. Então, olha o tamanho de uma... Você está assinando um pay-per-view lá, um streaming, né? Que te reflete num negócio de impacto vital para você. Mas isso não é um contrato leonino? É leonino, mas ninguém olha, né? Então as pessoas... Então, mas depois que aconteceu, que você foi lá e viu, puxa, eu nem percebi que tinha essa cláusula. Ela é válida? Ela é uma cláusula... No direito americano, eles levam muito em consideração o fato da vontade das partes em contratar. Se você assinou, é porque você quis. Ah, mas eu não li. Paciência. Não é igual no Brasil. No Brasil você tem um CDC, que é o direito do consumidor, que protege a hipossuficiência do consumidor nesse momento, né? Mas lá não. Né? Lá a lei é muito mais pragmática nesse aspecto. Então eu dei esse exemplo só para mostrar que eu vejo empresários que às vezes estão no sufoco, e aí chega um fundo, um FDIC, uma factory, um credor, um fornecedor, e fala, ó, não, só te faço isso se assinar isso, se assinar aquilo, e o cara vai entregando tudo. Quando chega uma hora que ele não tem mais para entregar, o que acontece com qualquer relação, seja ela pessoal ou negocial ou empresarial, quando uma das partes não tem mais nada para entregar? Falir, né? Não, acabou a relação. Perdeu interesse. Perdeu interesse, né? Então é isso. Então, eu tento levar para os empresários esse tipo de abordagem. Todo o seu assunto, ele é super necessário. Eu entendo que deveria ter alguma coisa antes para prever, até para formar os empresários. Porque eu descobri outro dia que nos Estados Unidos tem um curso para herdeiros, numa universidade bem grande, curso para herdeiros, bacana. Deveria ter um curso para você olhar para o seu negócio para evitar que ele entre em falência, né? Esse é um projeto que eu gostaria de desenvolver e está nos meus planos. Não só escrever bastante sobre isso, como arrumar parceiros para montar uma estrutura onde, não importa qual é a empresa, porque você chama muito empresário, por exemplo, você tem curso de conselheiro, você tem curso... geralmente o conselho deveria ir fornecendo caminhos para isso. Eu sou conselheiro, já me formei em conselheiro, né? Fui conselheiro de uma IBGC, empresa. né?
Aí você vai para um conselho onde muitas empresas, por exemplo, elas, para ter um conselho, ela precisa ser uma empresa mais parruda do ponto de vista de capacidade financeira, né? Então, às vezes ela está em crise, ou quando a crise vem, é uma crise monstruosa, mas o conselho tem capacidade de prever isso, né, e de superar esse tipo de coisa. Acontece que muitos conselheiros são eleitos pelo tempo de vivência profissional em empresas sadias. Ah, claro. E quando, assim, eu fiquei sentado numa montadora durante 30 anos, eu tenho um Harvard, não sei o quê, Paraná, só que eu nunca apaguei um incêndio, né? Faz todo sentido. Como é que ele vai É, fazer isso? Primeiro que ele não vai nem detectar a fumaça. alguns empresários, quando eu dei crédito, e alguns deles superaram bem a sua crise, foi quando eu fui visitá-los e eles vieram me pedir crédito e ele veio com o CFO dele. Eu falei, ó, você está numa situação que eu vou te dar algumas notícias. Primeiro, teu negócio não está indo bem, porque senão você não estaria falando comigo, você estaria falando com os bancos, que te dão taxa muito melhor. Então, o fato de você estar aqui já, eu não preciso te provar nada, você que tem que prestar atenção. Aí o cara fica olhando para mim assim e fala, tipo assim, né? Você está Pega me tirando? leve. Você está me tirando? Né? Aí você fala, não, isso é um fato. Segundo, troca seu CFO, porque você foi um cara aplicador de dinheiro durante 20 anos, ou 10 anos, esse cara está aí. Ele não sabe sair da crise. Ele não sabe, não tem cacuete de reestruturador, né? Não, pior que assim, ele não tem experiência nem para ele não entrar, né? Ele já entrou, agora ele tem que sair. Mas o legal seria se ele não entrasse nessa Ele não crise, né? entrasse. Eu acho que é Agora, preparação. você no seu conteúdo, você fala muito sobre isso, né? Falo Não bastante. deixa de ser uma fonte de informação fidedigna e até uma, vamos usar um termo assim, uma evangelização, porque de tanto que você fala, a pessoa, antes de entrar na crise, ela começa a ler o que você escreve, começa a pensar, né? Você já está Isso. formando algumas pessoas. A minha intenção é realmente propagar esse ensino. Não tem isso. Em qualquer faculdade que você vai, você tem uma cartilha. Hoje o mundo ele é meio que homogeneizado, né? Assim, as coisas estão bem É, eu falo que é padronizadas. pasteurizado. A escola é pasteurizada, coisa meio harvardiana, ou, É, né? Então, assim, todo mundo fala igual, todo mundo pensa igual, assim, você tem que ter coisas, alertas fora de curva, né? Você tem que ter, tá bom, tá ótimo essa técnica toda aqui, se esse negócio está indo bem, se está indo mal, né? então, se está indo mal. Senão fica uma coisa muito romântica, né? Tudo que eu fizer vai dar certo, porque eu estou fazendo, eu estou empreendendo, então vai dar certo. Uma coisa é fé e outra coisa são fatos, né? Torcer, assim, você tomar uma decisão, torcer para dar certo, É uma o coisa. dinheiro não aceita esse desaforo, não. Exatamente. Não E você vê aceita. que interessante, não se pensou nisso, né? Quando foi se criar a grade de cursos. Outro dia eu estava conversando com um médico e eu soube que a medicina não tem curso de dor, não tem nada de dor dentro. Eles Eu não também estudam conversei a com um amigo dor. meu há uns anos atrás, ele falou exatamente. E eu O cara fui no não sabe tratar a dor especialista do em outro. dor. Ele não sabe tratar a dor. Ele não Aliás, você vê sabe. muitos médicos que não têm nem empatia, né? Porque o que ensina-se, na realidade, é ao contrário, você não tem empatia com isso. E o foco do médico é na doença, não é na saúde. Ele já pega o paciente doente. Ele não faz um preventivo. Olha Quem só, faz um uma bela preventivo, analogia sua, gostei, viu? Vou usar isso daí. quem faz o preventivo é o médico do trabalho, que você vai uma vez por ano e ele pega doenças horrorosas nessa uma vez por ano. Por É. quê? Porque ele te dá uma série de coisas para fazer, você não faz, você volta no outro ano com tudo pior ainda. Tá? Mas o médico do dia a dia, ali, qualquer especialidade, ele trata o doente. Você vai para lá quando você está doente. Você está bem, você vai no médico? Olha, É. doutor, eu estou aqui super bem, mas assim, se eu tiver colesterol, o senhor pode me ajudar agora já? Você não vai quando você deveria. Quando eu entro no consultório médico, parece que é até um bordão meu, assim, o cara fala, tá tudo bem? Eu falei, se tivesse, Não estaria aqui. não estaria aqui, pô. Então,
Então, pensa no seu empresário falando para você, olha, eu vou abrir um negócio e eu queria muito que você já olhasse e me mostrasse aonde poderia acontecer, o que eu devo tomar cuidado, né? Aonde eu Sim, devo e ficar também é o check-up atento, anual, né? Você o tem que fazer um check-up, check-up do negócio. Eu acho que o assim, check-up. eu sou muito favorável a que as empresas contratem conselheiros as a service. Não precisa ter Ai, um conselho fixo. Uma vez por ano você chama um grupo de pessoas e pede para eles avaliarem o seu negócio do ponto de vista das experiências de cada um. Ninguém faz isso. Isso seria uma prática sensacional para o cara escutar os outros sem ter que carregar o custo. mas também tem outra coisa, né, brasileiro, eu sei. Ele não fala assim, olha, isso aqui não está dando certo, ou isso aqui pode dar errado. Não é, a gente tem um jeito muito polido de falar. Tanto é que quando a gente assiste aquelas apresentações daqueles americanos, eu fiz vários daquele Mente Milionária, eles são bem agressivos para falar. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. E Entendeu? Se você acontece. não se... E acontece. Mas a gente não, a gente fica, olha, veja bem, sabe? Se você não tomar cuidado. Não é assim, né? Eu posso Você falar está para você, eu já falando perdi do. vários projetos por causa disso. Porque você falou, né? Não, que eu chego e falo, pô, desculpa, o senhor está errado. O Ninguém cara, gosta de ouvir. não, às vezes o cara que te faz uma pergunta, você responde. Aí ele quer que você responda o que ele quer ouvir, não a resposta que você quer dar, né? E essa resposta que você vai dar para ele, ela é péssima para ele mesmo. É péssima Por para isso, ele. tanta gente cai em golpe, porque até o golpe do amor, vamos falar assim, que é um bem conhecido, o cara estuda a vítima e ele vai falar o que a vítima quer ouvir. As pessoas tendem Exatamente, a gostar muito de. Elas preferem uma mentira gostosa, doce, suave, do que uma verdade contundente. exatamente. Né? Então, assim, você estuda a sua vítima e vai lá e fala o que ela quer. Então, O você está golpe, o sempre golpe que você falou tem dois cúmplices, né? Aquele que quer cair e aquele que quer dar, quer né? cair. Tem Quando gente eles que se encontram, praticamente pede para cair. A pessoa pede para cair. A gente está tendo um caso agora, né, aí que está todo mundo vendo da Deolane, é, onde as pessoas acreditaram tanto e elas queriam tanto acreditar que elas continuam acreditando, né? Elas pediram para cair. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter facilidades financeiras e foi isso que ela vendeu. Ela vendeu sonhos inatingíveis e é isso aí. mentirosos. Né? Agora, como que vamos na contramão disso tudo? Você está com uma boa visibilidade no LinkedIn. Excelente, está com mais de 5 mil. Eu vou mostrar aqui, enquanto você estiver explicando, eu vou mostrar o seu perfil aqui para as pessoas verem. Como que você pode usar essa ferramenta mega poderosa, que tem 1 milhão de usuários, e é a única rede profissional, não tem outra igual a essa. Eu, Inclusive, não só por quem participa, mas pelos algoritmos, não tem outra rede assim. Como que você usa essa rede para disseminar tudo isso que você sabe, tudo que você aprendeu, e evitar até que as pessoas caiam é, nisso tudo? assim, falando de planejamento, né? Às vezes, em alguns momentos, você não tem tempo de planejar porque você está executando muito. E isso é um tremendo defeito para qualquer Verdade. negócio, inclusive o meu, inclusive o teu, qualquer um. Se você fica só executando muito, você não prospecta. Se você não prospecta, você não planeja, né? Então você fica com uma situação onde você deveria atuar mais. Eu estou pretendendo, eu estava esperando o meu nível de conexões atingir um patamar que hoje eu acho bastante importante, porque quando eu era muito pequeno, eu Quase achava 6 que. mil. Então. Eu gostaria agora, e eu e coloquei aqui no meu planejamento pessoal, eu vou começar a disseminar bastante conteúdo daquilo que eu já vivi, e sugestões, e, e literatura, né? Eu sei que o brasileiro não é muito dado à literatura, mas talvez resumir, até fazer resumos de literaturas que possam ajudar as pessoas a encarar esses tipos de problemas de uma forma mais direta. Hoje em dia, praticamente, muita gente não tem tempo, né? Uhum. Empresário, principalmente no Brasil, em vários casos, principalmente o middle market, que a gente chama, onde o dono está lá
envolvido diariamente com o seu negócio, pô, mal o cara consegue ver a família. Aí você fala, meu, vai ler um livro de 300 páginas por mês, o cara fala, meu, desculpa, cara, não vai dar, né? Então, eu acho que uma central de produção que eu estou me programando, eu já peguei uma lista de mais ou menos uns 30 livros que eu estou escolhendo para fazer resenha desses livros e Nossa, associar, quantos? associar casos reais que eu já passei. Eu já consegui Olha, fazer ótimo. esse crossing entre o que os livros ensinam e aquilo que não deu certo em vários clientes que eu passei e que deu certo em alguns clientes que eu passei. E eu quero, então, levar para cada resenha de livro 2, 3 cases reais. Óbvio que eu não vou poder falar o nome dos cases, né? Uhum. Mas demonstrar como a não aplicação daquilo levou a uma crise ou como a aplicação daquilo desviou a rota da empresa e levou para um tremendo sucesso. Eu quero fazer isso ao longo desse ano aqui ainda. As suas publicações, estou mostrando aqui na tela, elas são sempre assuntos, a não ser esse nosso, né? Gostoso, mas assim, elas são bem fortes, né? Você fala de coisas difíceis que muita gente pode até nem querer ver, né? Muita gente pode não querer ver porque aquilo incomoda, sabe? Mas eu falo que é um remédio que é melhor você tomar antes. Às vezes você fica falando de coisas que ninguém quer falar, né? Porque você está falando. Teoricamente, eu estou falando o seguinte: olha, é igual teu pai te dando bronca, né? Não faz isso, você vai ficar doente. Não faz aquilo. Enche o saco, né? Da criança ou de qualquer um que está escutando, né? Mas eu abordo assuntos realmente que eu vi na minha frente acontecerem. Olha esse, erros na condução de negócio, do negócio que levam à ruína. Inclusive, você usa palavras do jargão, mas palavras que ninguém quer, né? Ninguém quer Falência, ouvir. ruína, insucesso, má gestão. São remédios amargos, né? São amargos se tomados no momento errado. É isso que eu estou querendo Exato. propagar, né? Ninguém precisa passar por isso. Né? A Olha, questão de recuperação judicial, mas você está dando muitas dicas legais. Aqui eu acompanho bem de perto, né, o seu conteúdo. E, nossa, se a pessoa estiver seguindo isso daqui, ela não tem erro. Fora que, assim, além de sempre estar pode no seu contatar a feed, gente, né? Pode entrar no meu perfil, me contatar. sim, mandar uma Eu, mensagem, né? eu eu não tenho um foco mercenário nas coisas. Eu estou aberto para bater papo com qualquer um, né? Porque eu aprendo muito também, né? Ninguém é senhor da verdade. Então, quando alguém me liga ou entra em contato comigo, que a gente troca figurinha, não necessariamente ele precisa dar negócio. O ideal é que desse, porque seria um negócio bom para todo mundo. Mas o interessante é que eu saio sempre construído dessas conversas. Sim, sim. Então, quem entrar aqui no perfil dele, se quiser mandar uma mensagem, primeiro pode pedir, né, a conexão, para mim não vai aparecer, porque eu já sou, né, mas pode mandar uma mensagem, pode tirar uma dúvida, inclusive a dúvida pode virar um tema de post, né? Aqui estão os destaques, né, os que ele julga que são os mais interessantes, para quem quiser, uma sala uma antessala, vai, do perfil É. dele. E aqui todos as publicações, os artigos. Olha, você tem muitos artigos já? Ah, não, você está com 2, né? Eu tenho artigo 2. Eu gosto Artigo, mais de mas fazer post. Agora eu vou começar a fazer mais um artigo, que eu acho que tem alguns assuntos que eu não consigo resumir no post. então, tem várias. Estou aprendendo com você agora, tendo uma aula. Os Como artigos, sempre eles são tive. legais, porque, Ailton, os seus posts, eles são fantásticos, mas eles vão sendo empurrados para baixo. É, Os artigos, não, você vê que nós abrimos lá os 2 que você escreveu, não importa quando, eles estão sempre ali, todos eles. é Então, isso. é legal você ter, inclusive, uma newsletter para você ter os seus assinantes, porque quando você publica, o LinkedIn vai entregar para todos os assinantes, não é igual o post, que é meio randômico, ele entrega para mais ou menos 25%, né? É Agora, o que é isso. interessante você colocar aqui para as pessoas, que como que é falar sobre temas difíceis, né?
E ainda ter tantos seguidores, porque você está falando de coisas que são difíceis. A pessoa podia, não vou nem seguir esse cara, que eu não quero nem ver, eu não quero ficar nervoso. Mas não, o jeito que você fala atrai, né? As pessoas gostam de ver. Como que é você criar essas pautas? E que, Como é na que você realidade, pensa assim, eu nisso? tenho muitas conexões que eu tenho, seguidores, são pessoas ligadas ao mercado financeiro, principalmente de crédito. A crise empresarial, para quem dá crédito, ela é uma realidade. Então, talvez não choque muito, né? Ah, O que eu não vejo, sinceramente, eu não vejo no LinkedIn, é a presença de empresários médios. Eu não vejo eles empresários, né? Eu vejo funcionários deles, muitas vezes. O empresário médio, por incrível que pareça, ele não comparece às redes sociais, então ele acaba não tendo acesso a várias informações interessantíssimas. Eu sei que no LinkedIn vem para mim, em alguns newsletters que eu sigo, e alguns casos de parceiros que eu julgo bastante interessantes, vem coisas inusitadas assim que eu falo, nossa, eu já fiz isso 300 anos na vida, eu nunca soube disso. ah, é aquele Né? tem no Instagram, morri e não sabia, né? Horrível sabia. Sabe? Que Então, assim, coisas que nunca, tá nunca na, soube disso. coisas que estavam no meu dia a dia. Aí o cara, você fala assim, pô, não, depois de 30 anos eu sei tudo. Você não sabe nada, ninguém sabe tudo, né? Então eu acho interessante por isso, você estar conectado, que justamente é esse, né? Antigamente o pessoal tinha outra frase antes das redes sociais, como é que falava? Você lembra? Eu posso falar que tenho 62 anos, posso falar à vontade. Eu não sou jovenzinha, O fala. cara fala assim, tá ligado? Você tá ligado? Ah, tá Né? ligado. Hoje em dia, tá conectado? Né? Tem que estar conectado. Você tem que estar ligado, assim, E como você está ligado nas pautas? Como que vem essas pautas para você? Olha, Você elabora? eu sou membro da Comissão de Direito Bancário do AOB, né? Hum. Recebo muito input lá, principalmente das decisões, né, de execuções, que afeta diretamente as empresas que estão em crise. Elas estão sendo executadas. Então lá eu tenho um bando de companheiros super bem tarimbados, assim, profissionais excelentes que postam as novidades, tal, né? Tem vários sites especializados ligados à área jurídica, né? Como por exemplo, eu gosto muito do Migalhas, que traz várias decisões de âmbito genérico na parte jurídica, não só ligada à minha área, né? E também algumas newsletters interessantes que eu assinei na própria LinkedIn, que são fantásticas. São coisas assim que o cara traz coisas relevantes, né? Então eu olho, né, eu leio bastante assim durante o dia. Eu estou sempre falando com alguém. A pessoa às vezes estou num call, o cara fala, mas você não está prestando atenção. Eu falei, não estou. Trabalhei na mesa de Open 5 anos, e na Bolsa de Valores 1 ano e meio. Ótimo. Eu sei exatamente como prestar atenção no que você está falando e poder olhar outra coisa, né? Um olho no gato, outro olho no peixe. É, então, assim, eu fico lendo, mas mesmo que você leia highlights, o que eu faço? Eu vou passando o olho nos highlights das notícias, aquilo que me desperta, eu salvo, né? E Ah, aí, depois eu vou ler com calma, mas eu não perco da esteira, eu deixo na esteira e vou lendo mesmo, né? E também a e as advocacia. pessoas interagem, porque o cara não vai escrever lá para você, olha, minha empresa está um horror, eu me identifiquei com tudo que você falou, não. No post, eles Olha, podem falar em no box, post, mas no no post. post, no post algumas vezes aparecem pessoas que me mandam mensagem, ao invés de colocar no post, ele manda mensagem no inbox, né? Inbox. Falando, pô, vi o teu post assim, assim, assim e tal. Pô, eu tô nesse mercado também. Às vezes o cara fala, também sou assessor, consultor, sou reestruturador, ou tô num FDIC, ou tô com o meu regional aqui, de um banco, de alguma operação pequena de crédito e tal. Ou vamos bater um papo? Eu bato papo, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, saber se relacionar é a primeira situação. Por isso que eu sinto falta dos empresários Netweaving. estarem falando mais, né? Escutando mais. Eu vejo vários empresários de middle market que os caras não falam com ninguém. Assim, o cara está no mundinho dele, falando Nossa. com o fornecedor
com o cliente e de tudo que se relaciona ao seu negócio, mas a visão extra-negócio, né, aquilo que está fora do negócio dele, muitas vezes desperta nele alguns conhecimentos que ele poderia utilizar, fazendo simplesmente analogia. Talvez porque você tenha vindo também de uma formação forte e você fez uma transição, né? Você fez uma transição aí, está fazendo ainda, de onde você era o executivo, high level, e hoje você usa tudo isso que você aprendeu para os seus negócios, os seus clientes. E você traz uma carteira de clientes e você traz uma rede muito boa. Talvez por isso que você já saiba que o relacionamento é tudo, né? E tem uma coisa que eu não vou falar cabelos brancos, porque isso não é real, né? No meu caso, barba branca só. Mas tem uma coisa que traz para você o teu diagnóstico daquela situação ou daquela conversa com o empresário. Se o empresário tiver uma conversa comigo de 1 hora, sincera, eu sei exatamente o que ele está passando. Porque no meu catálogo interno já tenho milhares de exemplos de tudo que aconteceu, né? E eu consigo já imaginar o que ele está passando, qual é a dor dele, até os discursos Como são ajudar a muito resolver. tem muitos discursos que são parecidos. O mais comum você ver empresário, é o empresário chegar para você e fazer, não, meu problema é capital de giro, né? Eu não tenho, ele não fala da doença, né? Então ele chega, então é a mesma coisa que você vai no médico e você fala assim, olha, eu estou com febre. Meu problema é a febre. O médico vai falar para você, não é a febre, é alguma coisa que está te provocando essa febre. Né? O fato de você perder capital de giro pode ter vindo de perda de capacidade de crédito, pode ter vindo de perda de rentabilidade do seu negócio, estruturas mal dimensionadas de custos. Né? Aí você começa a retroagir. Tem ferramentas muito interessantes, né, que você pode usar para analisar, que nenhum empresário passa por esse tipo de formalismo. Algumas coisas, você tem que chamar a equipe, tem que ter um pouco de formalismo. Né? Não fala, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho... Não, você ter ferramentas para detectar causa e efeito, né? É muito interessante você discutir isso, porque você tem a causa, o efeito, a causa, essa causa, ela é efeito de uma outra causa, que aí você chega no cerne da questão, né? E eu acho que isso não é muito trabalhado. O pessoal fica no dia a dia meio que apagando incêndio. Ah, Não sim. fica cuidando do problema para que ele seja eliminado de vez. E ele pode ser eliminado? Pode, sempre pode. De um jeito ou de outro, né? Para o bem ou para o mal. Né? Exatamente. Como tudo na vida, né? É O isso. claro e o escuro, aquelas coisas, né? E como que são os seus relacionamentos hoje utilizando o LinkedIn? Como que você está de... Com certeza cresceu muito o seu networking do que era só no offline, né? Olha, eu vou falar para você que, sem dúvida, eu faço uma reunião por dia vinda do LinkedIn. Nossa, bastante, porque aí num mês são mais de 20, né? Com mais de 20 vindo só dessa área, e porque eu poderia me dedicar mais também, sabe? Mas realmente, assim, de janeiro para cá, a minha agenda ficou extremamente difícil por conta de execuções mesmo, de projetos, né? Nós montamos uma empresa de administração judicial agora para assessorar os juízes, né? Onde eu quero atuar nesse mercado, porque eu vejo também que esse mercado você tem vários atuantes na área de administração judicial, com formação exclusivamente jurídica, né? E esse mercado ele tem que crescer para uma coisa mais sofisticada. Né? Você administrar, como administrador judicial, um processo de falência e recuperação, traz para você uma responsabilidade que você é os olhos, os ouvidos e as mãos do juiz naquele negócio. Então, você compromete um agente público. Então, esse projeto me sobrecarregou um pouco aí nesses últimos Aí você 90 deixou dias. de estar tão presente no De estar LinkedIn, tão é uma coisa presente. que... Apesar do meu dia ser né? curto, eu não durmo muito, durmo 3, 4 horas por noite só, mas Nossa, mesmo assim não deu tempo.
não deu tempo de estar no LinkedIn. Eu fico contente por seu dia estar tão agitado. Eu sempre fico contente, porque eu sei que são negócios, né? Você não está agitado por outro motivo. Mas eu fico preocupada de você não estar tão presente, porque o algoritmo, ele é muito cruel, ele esquece a gente muito rapidamente. Né? Você é o amor da vida dele, ele te prometeu amor eterno, e aí você faltou 2 dias, ele já te esquece. Então, dá aquela você esfriada já e me cai, ensinou né? isso. Você já me ensinou isso, viu, professora? Eu aqui fui relapso. Vai me dar uma suspensão, uma advertência, alguma coisa assim. Vai ajoelhar no milho, olha. Isso eu vi em filme, hein? Não é de vivência. Olha, isso aqui também é uma ferramenta poderosa. O aplicativo do LinkedIn, eu estou parada às vezes no farol, não pode, mas estou parada. Estou parada. E aí eu vou lá e abro, já vejo alguma coisa, já dou um clique, né? Já convido alguém ou já aceito alguém. E assim, estou numa sala de espera de médico, e às vezes demora, né? E eu tô lá, eu abro o LinkedIn, né? Eu já dou eu sempre dou uma olhada. Então, assim, eu não fico tanto tempo longe. Eu posso até não estar publicando, porque está muito cheio o meu dia, graças a Deus. Mas eu estou presente de alguma forma. A gente não pode deixar esfriar quando a gente tem o LinkedIn como uma ferramenta importante. Quanto você julga que a colaboração do LinkedIn hoje para o seu negócio? É bastante importante. Depende do segmento, né? No segmento, por exemplo, da administração judicial, você tem os círculos de administradores ligados ao direito recuperacional, que ajuda bastante o contato, né? Mas o principal cliente acaba sendo os juízes, né? Você não tem muita presença de juízes no LinkedIn, eles não entram muito no LinkedIn, né? Na parte agora empresarial, eu sinto bastante isso que eu acabei de falar. O público-alvo ideal para falar de crise seria falar no ouvido do próprio empresário, né? Acredito ainda que vários profissionais, quando estão contratados, estão no LinkedIn, que são os CFOs ou CEOs, eles não falariam com o consultor porque eles sentem, em algum momento, e isso é um erro, que isso deporia contra a parte profissional do desempenho dele na própria empresa. Pô, por que eu estou falando com consultor? Eu que deveria estar resolvendo isso, né? Então, isso é uma limitação forte da minha vocação, né? Mas, entretanto, o pessoal que está ligado à área de crédito, que tem acesso às empresas em crise, é onde eu tento focar mais a minha fonte de contatos. Por quê? Para eles discutirem comigo os problemas que eles estão tendo e levar para o empresário, porque ele dá crédito para o cara e fala assim, olha, você tá apertado assim, 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 eu vou te trazer a solução XYZ do Ailton, tal, etc. Né? Então, o LinkedIn é extremamente importante nessa dinâmica que eu tenho trabalhado esse ambiente. Sua grande vitrine. E para aprender também, porque eu aprendo muito no LinkedIn. Poxa, nem me fala. A gente aprende demais. Agora que você falou do começo da sua carreira, do meio da sua carreira, das coisas que você vem fazendo, né? Essa transição de ser um executivo high level agora para estar atuando ali na linha de frente da própria marca, né? Para onde a marca Ailton está olhando agora? Olha, eu estou olhando primeiro, eu estou olhando para a parte, né, toda essa parte de administração judicial é uma coisa que eu montei uma equipe para cuidar disso com carinho, né? Legal. Isso também porque a administração judicial ela traz uma certa perenidade. Você não tem idade para ser. Tinha uma hora que você não consegue mais ser executivo, até por uma série de filtros que eu acho até irreais, né, que existem no mercado, mas ninguém está aqui para reclamar de filtros, você está aqui para trabalhar com o que você tem. Né? Na parte da administração judicial, enquanto você tiver lúcido trabalhando, você é administrador judicial. Né? Então, uma coisa que eu não quero parar de trabalhar nunca. Né? Na parte de crise, eu quero atuar muito mais próximo a entidades, né? Como as câmaras de comércio, as federações de empresários, tal. É um caminho que eu estou fazendo constantemente de aproximação. Porque lá você tem como divulgar o seu trabalho e o seu conhecimento, né? E debater. Agora, dizem que você tem que fazer várias coisas, né? Plantar árvore,
antes de se sentir Escreveu o realizado. livro. Árvore já plantei um monte, filho eu tenho 4, né? E eu pretendo agora começar a escrever alguns livros, né, Ah, realmente interessantes nessa área. parabéns. Eu acho que falta livros de qualidade nessa área. Parabéns. Entendeu? Então, Excelente. eu enxergo Muito que bom. eu vou poder ajudar muita gente nos próximos anos, né? Não tenho dúvida. Eu tenho um parceiro fantástico, que é o meu sócio, Tiago Simões, lá do TSA. É um dos melhores escritórios de reestruturação tributária do Brasil. Aliás, dos que eu conheci, para mim é o melhor. Não estou puxando a sardinha, não. E então tem muito a ver com o meu negócio, porque antigamente você reestruturava uma empresa no Brasil, tinha-se um costume de simplesmente não relevar a parte tributária, ou seja, o empresário não paga imposto e pronto, né? Essas legislações mudaram muito nos últimos anos, né? Para você ter uma ideia, num plano de recuperação judicial de uma empresa hoje, e mesmo aprovado por todos os credores, se você não compuser com o fisco, você não tem esse plano aprovado, homologado pelo juiz. Então você quebra por conta de imposto, né? Isso tem mudado aceleradamente de 2 anos para cá. Então, eu tenho um parceiro forte, que é o Tiago, e a gente troca muita ideia em relação às crises dos empresários. Porque quando eu chego numa empresa em crise, a primeira coisa que eu enxergo já é imposto que o cara não pagou. É o primeiro lugar que o cara deixa de pagar, é imposto. Tem uma sequência, né? Você não paga imposto, depois você não paga banco, depois o último que você deixa de pagar é fornecedor. Funcionário. É fornecedor e funcionário. Fornecedor, funcionário e energia, né? São as 3 coisas que a empresa tem que ter para sobreviver, senão ela simplesmente não existe, né? Então, o resto vai ficando para trás. Aí, nessas situações é que a gente tem que atuar, porque você trazendo esse conforto, esse planejamento para a saída de crise para o empresário, ele não precisa chegar nesse extremo de viver somente com o essencial, e muitas vezes o essencial já não consegue mais suprir o sucesso da empresa. Olha, perfeito, você falou. Como que você sente a diferença de trabalhar para a marca do outro, a marca de outra empresa, a marca de outra pessoa, e trabalhando agora para a sua própria marca? As dificuldades são inerentes a quem empreende, né? Você não tem um olerite, um chequinho pronto no final do mês, né? Então você tem que trabalhar as suas receitas. E tem negócios que eu comecei a fazer que deram certo depois de 1 ano e meio, 2, né? Então eu acho que, para mim, o que mais me traz recompensa é saber que você todo dia está criando uma coisa, que eu sei que vai dar frutos, né? Eu não tenho nenhuma desesperança em relação a isso. Eu acho que tudo que eu faço com algum motivo e eu dou valor para aquilo, né? Tem contatos que eu faço que eles não são relevantes. Eu tenho uma agenda onde eu coloco todos os meus contatos para sempre estar falando com as pessoas. Por mais que os contatos não tenham sido tão relevantes, eu volto a dar atenção. Porque eu sempre, alguma coisa ela vai me falar, alguma coisa eu vou escutar, ou eu vou aprender, ou vai dar um link. Tem negócio que eu fiz com pessoas que eu estou falando. Teve um caso, foi bem interessante. Eu fiz um negócio o ano passado com uma pessoa que eu não falava há 8 anos. Quer dizer, eu falava há 8 anos, mas nunca fiz nada. Sim. Num café que a gente foi falar, pô, surgiu um negócio. E foi um negócio bom, quer dizer, valeu os 8 anos. Caramba, então, que investimento a longo prazo. É isso, né? Então, aí você também, acho que você tem que ter amizades, relacionamentos, você tem que ter, porque você também cria assunto, né? Se Sim, você não sim. tem Você está sempre por relacionamento, dentro dos assuntos, né? você tem troca, né? Você bate papo, Em né? troca. É isso. Em troca. E, Ailton, você é uma pessoa que inspira, tanto, por isso que você está aqui também, você foi convidado para contar aqui sua história, eu já tinha sentido muito isso. O que você deixa como mensagem aí para quem estiver ouvindo, quem quiser mudar de carreira, quem quiser mudar dentro da própria carreira, para quem quer começar nessa área que você trabalha,
que você deixa de mensagem inspiradora? Acho que a primeira mensagem, a primeira coisa que eu vou ressaltar é faça alguma coisa que você sinta prazer e vocação. Eu demorei muito, né? Acho que eu não tive mentores para falar isso, mas você tem um mentor para conversar, né? Para discutir as suas, as suas ansiedades, dificuldades, né? A minha mulher é coach, ela é uma excelente coach e ela É ajudou, verdade, assina ela, embaixo. ela ajudou pessoas que realmente escrevem algumas coisas assim que eu falo, nossa, o cara falou que você mudou a vida dele, né? Então, eu acho que assim, primeiro é você saber se encontrar e ter um plano, né? Tenha sempre um plano, é isso que eu falo. Tenha um plano. Não faça nada. Não deixa a vida me levar, né? Porque, pô, como diz lá esse mesmo autor aí, camarão que dorme a onda leva, né? Então, você não pode, você não pode ficar solto, né? Ao vento. Você tem que fazer aquilo que te inspira, mas de uma forma planejada. Você tem que ter amor, mas você tem que ter também profissionalismo, né? Porque E só o conhecer o propósito, né? Isso é uma coisa que a Elaine faz muito bem. Ela vem aqui também, ela vai conversar aqui. Mas a Elaine ajuda a pessoa a encontrar o seu propósito. Ela não isso, cria nada, a pessoa já tem, ela só não enxerga. E a Elaine consegue ir lá e trazer isso à tona, né? quando Qual que é o teu a propósito? O pessoa que você está encontra o fazendo aqui? propósito, né? Quando ela encontra o propósito, ela Ela deslança. encontra, ela não sabe, ela está lá dentro dela, em algum lugar. Só que É. o dia a dia, a vida, acabou massacrando aquele propósito. E ela É. pensa que ela não tem. Ela pensa que ela não Não, e você tem. faz muito isso também. Você desperta nas pessoas coisas que elas achavam que não tinha. Eu, por exemplo, nunca ia ter um vamos dizer assim, um desembaraço para estar no LinkedIn. Nunca nem pensei nisso, né? Então, um conhecimento importante e novo também que você trouxe. Então, por isso que é bom estar em contato, né? E você está se dando super bem. Você está se dando super bem. Ainda bem. Você tem assim, avanços visíveis, né? E falando de um tema que é difícil, um tema duro, né? Um tema Ninguém quer. sofrido, e ninguém quer, né? Mas super necessário. É muito mais difícil se dar bem num tema assim do que do meu, por exemplo, que é comunicação, e que é É. uma coisa que todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouquinho, né? E todo mundo Às quer, vezes né? tem. Oi? E todo mundo quer Todo mundo aprender, né? quer aprender, e quer, mesmo que seja mais low profile, tem gente que me contrata e ela fala: olha, eu não quero ser blogueirinho, eu quero falar pouco, falar só para este público. Daqui a pouco eu tenho que falar. Dá para falar menos, dá para aparecer menos, porque é uma dopamina, né? A dopamina vem, O cara se empolga. se empolga. Já teve gente que assim estava publicando 7 dias por semana e não queria aparecer. Primeiro não queria, falou assim: olha, a única coisa que eu não quero é publicar foto minha de jeito nenhum. Imagina, tem 1 milhão de fotos. Porque a dopamina te alimenta para você continuar. Que eu vejo muito com a. Eu não sou mãe, mas assim, eu né, tô aí no mundo, eu sei de coisas que acontecem. A mulher, quando ela tem o filho, ela está numa situação difícil, né? Cheia de dor, tem uma cirurgia em cima, quando é cesárea, tudo dói. E ela, mesmo assim, ela amamenta o filho, né? Às vezes com dor, com sangue. Mas o que, que é? A dopamina. A dopamina que tem, entre outras substâncias, né? Que o próprio corpo fabrica. Na comunicação acontece a mesma coisa. Então, quando eu vejo que a pessoa tem dor para fazer aquilo, eu falo, vai com dor mesmo, porque vai transformar. Ela vai acabar se apaixonando pelo reflexo dela, que ela vê ali, que as Né? pessoas refletem. Então, Tem um assim, livro eu muito acho. interessante que reflete bastante isso que você está falando. Não sei se, eu acho Qual? que você já deve ter lido O Poder do Hábito. Ah, fantástico. Aquilo que primeiro é dor, 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 depois você vira hábito. Aí você não pode viver sem. Né? Então é mais ou menos por aí mesmo. Perfeito. Olha, Ailton, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar aqui, de ressaltar? Não, eu só gostaria de ressaltar realmente assim, para que os empresários nunca se isolem,
para que eles, como está escrito em Eclesiastes, o bom reinante, né? Ele é feito de vários conselhos, né? Não conselhos ruins, óbvio, né? Então, eu acho que você escutar, prestar atenção em tudo e aproveitar aquilo que te interessa, né? Escuta tudo escuta tudo e separa o que é bom, né? Se você não escutar nada, você não tem como separar o que é bom. Então, acho que a primeira situação é essa: não ficar só na crise, discutir bastante, né, com todo mundo, porque os caminhos existem para você melhorar o teu negócio, né? Eu já tive que pegar alguns amigos empresários no passado e falar: quebra. Não sei o que, não, quebra, pede autofalência. O cara quebrou, ficou mal uns 2 meses. 2 meses depois ele já estava lá pirilampo para montar outro negócio, porque está na veia dele. Eu falei: tudo bem, agora você se livrou do que aconteceu, porque faz parte da vida o negócio não dar certo, né? Quando o banco te empresta dinheiro, está no negócio dele correr risco de que o teu negócio não dê certo. Então você não precisa ficar chateado, né? Porque o risco de crédito é uma coisa que existe. Você tem risco de crédito com o teu cônjuge quando você casa, você tem risco de crédito pessoal com as pessoas, que é o crédito humano, de não ser correspondido em algumas relações. Isso existe para tudo, né? Por que não existiria para o negócio? Perfeito, acredito super nisso. Excelente mensagem assim de encerramento. E acho que deixa aquele gostinho das pessoas que ainda não te seguem, te seguirem, aqueles que já seguem, lê com mais atento, né? E conversar com você pela plataforma, né? Conversar, discutir alguns assuntos, eu acho que trocar ideia, eu quero aprender muito com muita gente também. Exatamente, essa troca é muito saudável, né? Por isso que a gente, com a senioridade que a gente está aí up to date, está aí o tempo todo, está participando, está fazendo tudo, né? Até já recebi mensagem de gente muito jovem, muito jovenzinho, assim, que está na universidade ainda, falando assim para mim: como que você consegue fazer isso? Eu não consigo, eu já ouvi. E jovem que você fala: meu, é nativo digital, 20 e poucos anos. E a pessoa me admira por estar no digital, por me comunicar no digital. Como você faz isso? Eu faço. Outra coisa, começar também, né? Começar. É querer aprender, eu não sou né? refém, eu não sou refém do perfeito, tá? Eu gosto de ter perfeição, gosto, mas eu prefiro fazer do que estar perfeita, né? E perfeito eu digo assim, né? Perto da perfeição. Perfeição não existe. Mas é isso, olha, inspiradora a conversa com você, eu já sabia que ia ser assim. E fantástico, espero que você tenha gostado também de participar. Também gostei bastante desse tempo aqui. Como sempre, sempre proveitoso. E vamos replicar. Inclusive, o convite eu vou replicar para você mais para frente, para a gente falar novamente, tá bom? Tá bom. Obrigada por ter participado. Obrigado, eu que agradeço. Continue inspirando. Foi um prazer estar com você. Obrigada, igualmente. Tchau, até mais.